Então, olha, o assunto é empuxo. Primeiro, empuxo é uma força. Sempre a gente pode imaginar que o empuxo ele é igual ao peso de um fluido deslocado. O que significa essa expressão? Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. E isso em módulo, porque o peso é sempre vertical para baixo, o empuxo é sempre uma força aplicada pelo fluido. O fluido pode ser o ar, pode ser um líquido qualquer, ele sempre vai aplicar uma força vertical e para cima. Então, se empuxo é igual a peso, a gente sabe que o peso ele tem essa fórmula aqui, ó, M vezes G. E outra coisa, a gente sabe também que densidade é massa pelo volume. Dessa expressão, se eu tirar o valor da massa de um objeto qualquer, massa é igual a densidade vezes volume. Então, eu pego esses dois valores aqui, né? Densidade e volume, multiplico os dois, massa, densidade e volume. Agora, eu vou pegar e substituir peso é igual densidade vezes volume e ainda uso essa aceleração da gravidade. Por esse motivo, vamos voltar atrás aqui, ó. Empuxo pode ser escrito assim, ó. Empuxo é igual densidade vezes volume vezes a gravidade. Por isso, a fórmula do empuxo fica desse jeito aqui. Só que, vejam, empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, do fluido. Então, o empuxo, quando eu usar essa densidade aqui, essa densidade, ela vai ser do fluido, que muitas vezes é da água. Quando é da água, lá no Sistema Internacional de Unidades, né? Nós vamos, muitas vezes, usar aquele 10 elevado ao cubo quilogramas metro cúbico, certo? E normalmente a gente fala lá em 1 grama por centímetro cúbico, mas no sistema internacional o valor é esse daqui, ó. Esse é o valor no sistema internacional, tá certo? Outra coisa, esse volume aqui, ele vai ser o volume que foi deslocado. Deslocado como? Na realidade, é o volume que vai estar imerso. Volume imerso. É o que está mergulhado, porque quando você coloca alguma coisa dentro da água, a água é empurrada para cima. Ela que aplica o empuxo, então. Isso daqui é a aceleração da gravidade, que normalmente a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Tem alguns probleminhas aí que está usando 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, então vamos continuar. Se o empuxo ele é igual à densidade, essa densidade ela é aquela mesma que a gente pode chamar de ρ, pode chamar de V e G. Tá lá o empuxo. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. Tem um recipiente, esse recipiente ele tem água. Eu mergulho um objeto
na hora que eu mergulho o objeto, vamos pensar assim, ó, tá aqui um objeto. Tá lá o recipiente com água. Ao mergulhar o objeto, o que acontece com a água? A água vai subir, né? Então, vamos pensar nessa situação aqui, ó. Eu mergulhei o objeto, né? Na hora que eu empurro o objeto para baixo, a água vai subir. O que a água sobe? A água sobe exatamente o volume que foi deslocado pelo objeto. O volume que entra dentro do líquido é o volume de água que vai ser empurrado para cima. Então, vamos pensar, quando a água sobe, a água ela vai... Peraí, então, quando a água sobe, ela exerce uma força. Essa força é o que a gente chama de empuxo, tá bom? Então, vamos imaginar que aqui eu tivesse 50% do volume imerso. E eu já vou fazer aqui do lado um outro desenho. O mesmo objeto, se ele, por exemplo, for totalmente imerso. Aí é lógico que o líquido vai subir ainda mais e eu mergulhei o objeto inteirinho. Então, agora eu tenho o volume inteiro do objeto aqui mergulhado. Nesse caso, ó, o empuxo ele vai ser maior. Então, aqui eu tenho um empuxo menor, certo? Aqui eu tenho um empuxo menor à esquerda. E aqui, ó, eu tenho um empuxo maior. Por que eu tenho um empuxo maior? Porque esse volume é maior. Se eu imaginar, se eu aplicar a fórmula, empuxo, a densidade do líquido, nos dois casos, ó, densidade é a mesma. Essa densidade é igual a essa. Aí depois vem o volume. Aqui nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho 50% do volume, vezes a gravidade. Do lado da direita, eu tenho o volume inteiro, vezes a gravidade. A gravidade é a mesma, a densidade do fluido, né? No caso, poderia ser a água, é a mesma, só que de um lado eu usei 50% do volume, do outro lado o volume inteiro. Então, vejam, são empuxos diferentes. A propósito, quando eu for escrever 50%, 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, que é 0,5. Na hora que eu for aplicar aqui na expressão, então ficaria assim, ó, empuxo igual densidade 0,5 do volume vezes G. Tá certo? Então, vamos para frente, ó. Esse daí é um probleminha que eu passei para vocês. Então, eu gostaria que vocês observassem que esses 32%, o objeto é colocado em um recipiente com água, tem 32% do seu volume submerso. O que é 32%? 32% é a mesma coisa que 0,32 do volume, tá certo? E isso se tiver na água, né? Se tiver no óleo, serão 40%. O que é 40%, gente? 40% é 0,4 do volume, se tiver no óleo. A densidade desse óleo é em grama por centímetro cúbico. E vamos supor que a densidade da água, então, é essa 1 grama por centímetro cúbico que eu falei no slide anterior. Pensa. Se eu aplicar a fórmula para
o empuxo na água, empuxo, densidade, gravidade, volume imerso. Então, o que nós vamos imaginar? Olha, o volume que está imerso na água é 0,32. Então, tá aqui, ó, o volume imerso 0,32. Vocês poderiam dizer, Eliana, por que aqui a gente não usou 10 elevado ao cubo, não é? Já vou explicar para vocês, olha. No final, vocês vão ver aqui, onde eu estou grifando, vocês estão vendo aqui, ó, que como o corpo, tanto no óleo quanto na água, então, deixa eu fazer um desenho rápido aqui, ó. Imagina que aqui é a água, que aqui é o óleo. Quando está na água, o corpo fica com 32% do volume, 32% do volume imerso. Então, imagina que isso aqui é os 32%. Quando o objeto está no óleo ele vai ficar com 40%, é uma partezinha maior um pouco, né? Mais volume imerso, ó. Tá? Aqui, ó, seria 40% volume imerso. Mas tanto na água quanto no óleo, gente, é uma situação de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer, o corpo, tanto de um lado quanto do outro, ele vai estar flutuando. Então, o peso dele vai estar equilibrado na água e o peso dele vai estar equilibrado no óleo. Então, o que eu posso escrever? Vejam, que o empuxo na água, desculpa, do lado de cá foi o empuxo no óleo, é igual ao empuxo na água. Se o empuxo no óleo é igual ao empuxo na água, é isso que está escrito, ó, do lado de cá é D, o G e o V. Do outro lado é o D, o V e o G. Então, vejam, se eu usar para a água gramas por centímetro cúbico, do outro lado, a densidade do óleo já vai sair também grama por centímetro cúbico. Quando eu tenho uma igualdade, ó, essa igualdade aqui, ó, certo? Se de um lado eu tenho grama por centímetro cúbico, do outro lado eu também tenho, então não preciso transformar unidade nenhuma. Deixa grama por centímetro cúbico, entenderam? Então, vejam, o empuxo é densidade, gravidade e volume. Qual que é a densidade da água? Vamos usar o 1, não precisa transformar não. O G, também como eu vou cortar o G de um lado, ó, corto o G aqui. Com o G de cá, não precisa de pôr o 10 não, deixa 100 mesmo, põe a letra. O volume é 0,32. Então, de um lado, ó, é o 0,32, que do lado de cá eu estou usando a água, não é? Ó, 0,32 volume. Do outro lado é o 0,40, que é o volume lá no óleo. Já cortei o G, o 1 da água. Aí é só resolver, gente. Então, ao resolver, olha aqui, ó, resolvendo. Eu cortei o G, já pus a densidade do óleo, ó, ficou densidade do óleo vezes 0,40. Do outro lado, 1 vezes 0,32V vai ficar 0,32, não é? O volume também já foi cortado, ó. Esse volume aqui e esse volume aqui já foi cortado. Prontinho. Dividiu, acabou o problema, tá? Esse problema já tá pronto. Então, vamos para frente. Esse é mais fácil ainda, gente. Só que esse, muito cuidado. Esse problema aqui, ele é um problema que ele tem todos os dados. Ele tem a densidade, não tem. Então, eu tenho que escrever no sistema internacional, hein? Porque não vai ter jeito de cortar os valores, as unidades de um membro e do outro. Então, estou escrevendo a fórmula uma vez, ó, empuxo, densidade, gravidade, volume, tá tudo no sistema internacional. A densidade, no caso, vamos lá, o recipiente contém água.
Então, essa densidade que eu uso aqui é a densidade da água, certo? 10 elevado ao cubo, ou seja, 1000 gramas por centímetro cúbico. Desculpa, quilograma. Deixa eu apagar isso daqui, mas no caso, apagar aqui para mim vai ficar complicado. Peraí. Deixa eu voltar atrás. São 1000, desculpa, quilograma metros cúbicos, certo? Isso daqui é a densidade da água no Sistema Internacional de Unidades. Vamos continuar. Então, eu tenho a densidade da água. Essa daqui é a aceleração da gravidade. E aqui, ó, para terminar, eu espero que vocês entendam que isso daqui é, então, o volume que está imerso. Qual que é o volume que está imerso? 50% do volume. O que é 50%? 0,5 do volume. Mas qual que é o volume? Lá em cima, se vocês observarem no problema, ó, ou melhor, eu vou voltar atrás nisso aqui. Desculpa. Peraí. É que se eu parar essa gravação, eu perco tudo. Então, eu não estou nem apagando. Deixa eu andar depressa para poder terminar. Desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa parte aqui. Esse 0,5 é o volume. 0,5, desculpa, 0,5. Esse 0,3 aqui, ó, são os 30% do volume. O que é 30%? 30% é 0,3 do volume. Então, ó, 0,5 vezes 0,3, tá certo? Ó, essa multiplicação, espero que vocês entendam, é aquele meio metro cúbico e aqui está representando os 30%, tá certo? Então, o que eu tenho lá? Ó, 1000, que é a densidade, 9,8, que é o G. E aqui eu tenho o volume e os tais dos 30%. Eu espero que esteja certinho, que dê para entender direitinho esse daí, ó. Esse é a densidade, esse é a gravidade, esse daqui é o volume e esse daqui são os tais dos 30%, tá bom? Resposta em newtons. Por que a resposta é em newtons? Porque isso daí é uma força é dada em newton, né? Esse último probleminha que vocês têm que fazer, né? Vocês estão vendo lá que está falando que o iceberg ele está flutuando, tá? Se ele está flutuando, significa que ele está em equilíbrio. Então, no caso, se ele está em equilíbrio, o que eu entendo? Olha, tá lá o iceberg, quer dizer que o peso dele, está sendo equilibrado pelo empuxo, certo? O lugar onde eu desenho o empuxo não tem importância, gente. Eu espero que vocês entendam. Ó, peso é sempre vertical para baixo e o empuxo é a força que o líquido, né, está exercendo para cima. Então, aqui eu tenho que peso é igual a empuxo. O peso, gente, eu vou usar os dados do corpo. Então, eu espero que vocês entendam que do lado de cá eu tenho dados do peso e do lado de cá eu tenho dados do empuxo. O peso, eu posso escrever lá M vezes G, e do lado de cá o empuxo eu também posso escrever M vezes G. Aí eu corto a gravidade dos dois lados. Mas o que sobra, gente? Sobra a massa de um lado, a massa do corpo, e essa massa é referente ao empuxo.
Mas agora mesmo eu falei para vocês que massa eu posso tirar dessa fórmula aqui, ó. Densidade é massa pelo volume, correto? Massa é densidade vezes volume. Então, vou voltar aqui. Olha, massa é densidade volume. Aqui, ó, escrito, ó, densidade volume. Eu espero que vocês tenham entendido que isso saiu lá do peso. Peso é M vezes G, certo? Aí, no lugar do o G, eu cortei dos dois lados, tá bom? O que sobrou? Densidade e volume. Do outro lado, no segundo membro, o empuxo, eu falei que ele é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Então, o empuxo, ele sempre vai ter características do fluido que está sendo deslocado. Então, o empuxo seria a força que está atuando, é o líquido que está empurrando para cima, viu, gente? É o líquido que empurra para cima. Então, vejam, eu cortei o G, sobrou a massa, mas no lugar da massa eu vou pôr densidade e volume. Então, do lado de cá, ó, densidade do fluido e o volume que está imerso. Essa igualdade, por que é uma igualdade? Porque é uma situação de equilíbrio. Equilíbrio. Então, voltando atrás, vejam, vamos lá no problema. O iceberg, a densidade do iceberg, quando eu falo em corpo, no caso aqui é o iceberg, a densidade dele é 0,92. De novo, eu usei grama por centímetro cúbico, porque eu vou ter gramas por centímetro cúbico de um lado, do outro lado, ó, é água do mar, certo? A água do mar, a densidade dela vai ser um pouquinho maior do que a da água doce. Ao invés de ser 1, vai ser 1,05. Então, ó, 1,05 é a densidade da água do mar, só que também é em gramas por centímetros cúbicos. Então, veja, eu vou cortar. Então, nem precisei transformar de novo, porque se eu tenho de um lado e do outro, corta. A densidade, de um lado, esse volume aqui, gente, é o volume total do corpo, é o volume total do iceberg, certo? Do outro lado, é só o volume que está imerso, porque se trata do empuxo aqui, ó. Se trata do empuxo, o empuxo ele vai estar, ele é referente só ao volume que está imerso. Então, vamos em frente, ó. Tirando dessa expressão de cima aqui, ó, o volume imerso, tô tirando o valor do volume imerso, nós vamos ter 0,92 do volume do corpo sobre esse 1,05, tá bom? Tô isolando o valor do volume imerso. A gente divide esses dois números, 0,92 por 1,05. Eu dividi, deu esse número aqui, ó. Certo? Aí, eu espero que vocês entendam que esse valor aqui é um valor em relação ao volume do corpo. Então, eu poderia também ter escrito assim, ó, só para não ficar confuso, volume imerso é igual a 0,876 do volume do corpo. Acontece que isso daqui eu posso passar para porcentagem. Então, veja como é que eu faço. Eu multiplico por 100, né? Então, ficaria 87,6 o quê? Por cento do volume do corpo. É uma porcentagem. O volume que está imerso equivale a esta porcentagem, ou seja, é essa parte, 87% do volume do corpo.
Se vocês pensarem bem, é uma parte grande, né? Então, fazendo de novo um desenho aqui, ó, 87% está imerso, então quer dizer que esse iceberg está flutuando, ele fica uma partezinha para fora e o resto, ó, 87%, é igual aquela questão lá do Titanic, né? Ó, 87,6%, a maior parte do Titanic lá, aquele iceberg onde o Titanic bateu, quando você chega a ver a ponta do iceberg, a maior parte está dentro da água. Você só vê uma pontinha do lado de fora, o resto é inteiro lá dentro da água. Esse que é o problema, né? Quando está navegando em mares que tem iceberg. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Dá uma olhadinha com atenção nos exercícios, está lá resolvido. Depois vocês vão resolver exercício só mudando os dados. Vamos tentar, tá bom?